Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo à nossa série sobre as prescrições para os problemas da vida que a Bíblia tem para nos ensinar. No programa de hoje continuaremos a falar sobre os pais. E para começar, quero lembrá-los uma das últimas coisas que falamos no último programa. Jamais conseguiremos ser pessoas adequadas sem a ajuda de Deus. Não conseguiremos ser bons pais sem a ajuda de Deus. Esse é um dos princípios da lei da vida que devemos seguir sempre. Você se lembra? Também falamos sobre a lei da vida no último programa. Bem no começo do texto de Efésios 5, percebemos um detalhe muito importante. Aqueles versículos foram dirigidos para pessoas espirituais. O versículo 18 do capítulo 5 diz: Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. A seguir ele diz: Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Este ensino sobre submissão não foi dirigido às pessoas do mundo, aos não espirituais, mas ao povo de Deus. Vimos que somente pelo Espírito podemos nos submeter às autoridades e às mulheres, aos maridos. Deus dá esta capacidade àqueles que são espirituais. E mais, os únicos que conseguem ser pessoas adequadas, cônjuges e pais, segundo as leis da vida, são os espirituais, aqueles guiados pelo Espírito de Deus. Agora, voltando à questão dos pais, Moisés, no seu grande Shema, uma das pedras fundamentais da fé hebraica, fez esse importante sermão. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Esse texto é uma das bases da fé hebraica proferido para os homens e não para as mulheres. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, ele não trazia nas mãos 10 sugestões. Ele trazia nas mãos as tábuas dos 10 mandamentos de Deus. Mandamentos absolutos. E além deles, centenas de outros mandamentos nos primeiros livros da Bíblia foram todos dirigidos aos pais. Moisés falou que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Se essas palavras estiverem no seu coração e na sua vida, você as ensinará com persistência a seus filhos quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao se deitar e quando se levantar. Alguns pais chegam para mim e dizem: quando saio para o trabalho, meus filhos ainda não levantaram, e quando chegam em casa, eles já foram para a cama. O pai que diz isso ainda não entendeu o que Moisés estava falando. Moisés ensinou que os pais devem ter um relacionamento próximo com seus filhos para poder ensinar-lhes essas coisas. Por que vocês acham que Moisés deu para os pais a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus aos filhos? Esta pergunta merece uma boa resposta. E nós temos a resposta. Deus tinha algo em mente quando deu esta responsabilidade para os homens. Sabemos que naquele tempo a cultura era diferente. Eles eram uma sociedade essencialmente agrícola. Uma vez um agricultor me falou: sabe, eu não vou para o trabalho, eu já vivo cercado de trabalho. Aqueles israelitas acordavam cercados pelo trabalho e levavam seus filhos para os campos e passavam o dia todo com eles ensinando-lhes tudo. Eles estavam sempre juntos. Algumas pessoas, ao observarem o plano de Deus, se deparam com um problema: o relativismo. Não concordamos com o que Deus diz. Essas pessoas não acreditam na revelação da palavra de Deus de forma absoluta. Este conceito humanista também afirma que você tem o direito de fazer o que tem vontade de fazer. A cultura tem se tornado o Deus da vida das pessoas.
Como já disse no programa anterior, o grande problema nos casamentos e nas famílias não são as mulheres, mas os homens. Se considerarmos o papel do homem na vida dentro do plano de Deus, percebemos que sua função é vital. Mas aí, vemos que hoje os homens têm todo tipo de desculpas para não exercer o seu papel de homem. Outro problema é como a cultura vê o papel da mulher, um problema sério dentro do casamento e da família. Segundo o conceito da nossa sociedade, a única maneira da mulher conseguir ter o mesmo valor que o homem na sociedade é exercendo o mesmo papel e as mesmas funções que o homem exerce. Antes, as pessoas adotavam o padrão de casamento e família que está na Bíblia. Antes, as mulheres tinham orgulho de dizer que eram donas de casa. Elas consideravam esse papel honroso e uma bênção de Deus. É assim que a Bíblia vê o papel da mulher dona de casa. As mulheres entendiam que o seu papel era completar o homem para que ele cumprisse o propósito para o qual Deus o havia chamado. De acordo com o princípio bíblico, Deus uniu o homem e a mulher para que os dois fossem um. Deus uniu o homem e a mulher e o chamou de Adão, e a palavra Adão significa homem. Quer dizer, os dois juntos formam uma só pessoa, uma única unidade. Sem a mulher, o homem é apenas um fragmento de homem. Mas os dois juntos formam um único ser. Com ela, os dois vão longe, separados. O homem não sai do lugar. Ele não é completo. Quando a Bíblia afirma que Deus uniu o homem e a mulher para que os dois formassem um, e que o homem sem a mulher está incompleto, não está dizendo que um é superior ao outro. Agora, o discurso da nossa sociedade diz que o homem e a mulher devem exercer as mesmas funções para conseguir a igualdade. Que erro! A Bíblia fala em igualdade, mas esta igualdade não se refere à igualdade de funções, nem quer dizer que o homem tem o mesmo papel que a mulher. Os dois têm o mesmo valor, aí está a igualdade, mas eles não têm papéis nem funções iguais. A sociedade prega igualdade de funções e papéis. Ora, se os dois tivessem os mesmos papéis e funções, um deles seria dispensável. Sabe que pregamos? A diversidade. Não acabamos com a diversidade em nosso meio. Nós exploramos a diversidade. Não tentamos solucionar a diversidade, nós a celebramos porque a diversidade é bela. E isto é especialmente verdadeiro no casamento. Graças a Deus somos diferentes. O psiquiatra suíço Paulo Tournier, no seu livro Para que um compreenda o outro, ainda sem tradução para o português, estabelece a premissa de que o macho e a fêmea são diferentes. Para que nos entendamos, precisamos compreender que somos diferentes. Jamais espere que uma mulher adore a Deus da mesma forma que o homem, nem que um homem e uma mulher pensem da mesma maneira. Somos diferentes. E é isto que nos atrai, é isso que atrai um ao outro. Só que hoje o mundo diz que a mulher precisa fazer tudo o que o homem faz para ter o mesmo valor que ele. Creio que a mulher que compreende que é diferente e aceita seu papel e função diferente do homem está em vantagem. Hoje todo mundo está perdendo com esse negócio da mulher estar sempre tentando provar que pode fazer tudo o que o homem faz, e ainda melhor do que ele. Desta forma, segundo esse conceito, ela consegue a tão aclamada igualdade. Que tragédia! Desta forma, ela está abdicando do seu papel. Como já disse, hoje o principal problema dos casamentos é que os homens abdicaram do seu papel de responsabilidade dentro do relacionamento conjugal e da família. Outro problema é a sociedade que declara que todos deveríamos ser unissexuais, deveríamos ser todos iguais. Nesse processo, a mulher também acaba abdicando o seu principal papel. Eu quero terminar o programa Prescrições para os Pais com o mesmo versículo com o qual iniciei esse assunto. Portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Cada um de vocês precisa assumir sua devida posição dentro do plano de Deus para povoar a terra. Já vimos que o Salmo 128 descreve como Deus abençoa o homem que crê nele e obedece sua palavra e anda nos seus caminhos. Deus passa suas bênçãos através desse homem para sua mulher, que se torna um com ele. E os dois juntos, numa unidade, têm seus filhos, que são como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. E Deus abençoa essa unidade familiar através desse casal, através dos pais.
Depois, através dessa família, Deus atinge Sião, que é a comunidade espiritual, a igreja. A cidade é representada por Jerusalém e o país é representado por Israel. Todo mundo é abençoado por causa desta família cujo homem teme e obedece a Deus. É assim que Deus trabalha. Esta é a mensagem do Salmo 128. Salomão, no Salmo 127, diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Hoje, o diabo tenta cortar o cordão desse arco e acabar com a unidade familiar, porque é através dela, deste arco, que as flechas, os filhos, são lançados ao mundo. É assim que Deus trabalha no mundo através da família. Que maravilhoso isso! Esta é a lei da vida. Foi assim que Deus determinou que tudo funcionasse. Eu frequento a igreja desde que me converti, e vou sempre frequentar até morrer, mas sou o primeiro a defender a família como a principal instituição através da qual Deus trabalha, e não a igreja. A igreja representa o modelo para o casamento. Cristo e a igreja são modelo para o marido e para a mulher, mas não a unidade básica para a obra de Deus. A família é, o casamento e a família são. Por isso, o desafio que lanço hoje é que vocês busquem na palavra de Deus a prescrição para exercerem cada um o seu papel de pai e rejeitem todos esses conceitos da cultura moderna. Façam o mesmo. Mandem que eles calem a boca. Abra sua Bíblia e peça que Deus lhe mostre qual é o modelo dele para o casamento e a família. Quantas pessoas não se casam só pensando no que vão lucrar com essa relação? Devemos entrar no casamento com a pergunta: o que existe nessa relação para Deus? Como posso glorificar a Deus com esta relação? Como Deus pode fazer a sua obra através da minha família? Tendo este objetivo no coração, devemos pedir a Deus a graça para que nosso casamento seja o que Deus quer que ele seja, para que as mulheres ocupem sua posição dentro desta relação e que, principalmente, os pais venham exercer o seu papel no casamento e na família, exercer o papel exatamente de acordo com o projeto de Deus, o plano de Deus. Que Deus assim continue abençoando as famílias do nosso país. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.